Amityville, um dos casos de mistério que se tornou um sucesso de Hollywood. A tragédia que se abateu sobre uma família americana inteira e as supostas consequências para os outros moradores da casa, onde ocorreram os fatos, levaram à criação de um filme de terror com várias sequências e versões. Mas o que realmente teria acontecido? Uma típica residência americana se tornou palco de diversos assassinatos sangrentos no ano anterior, e logo que novos moradores se instalaram no local, fenômenos inexplicáveis teriam começado a ocorrer. Os assassinatos aconteceram na noite do dia 13 de novembro de 1974, quando 6 membros da família DeFeo foram mortos na casa onde viviam, situado na 112 Ocean Avenue, no vilarejo de Amityville, em Nova York. Entre as vítimas estavam os pais, Ronald e Luz, e 4 filhos do casal, Dawn, de 18 anos, Allison, de 13, Mark, de 12 e John, de 9. Todos foram mortos a tiros enquanto dormiam, e o único sobrevivente do massacre foi o filho mais velho, Ronald Jr., cujo apelido era Bush, de 23 anos. Ronald e Louise, os pais, levaram 2 tiros cada um, enquanto os filhos do casal foram assassinados com um único disparo. Butch foi levado à delegacia para interrogatório, negando tudo em um primeiro momento. Entretanto, suas inconsistências levaram os policiais a pressioná-lo. No dia seguinte, Butch confessou ter cometido os assassinatos. Num processo rápido, o rapaz sobrevivente foi julgado no ano seguinte. Durante seu processo, o advogado alegou que ele sofria de insanidade mental e que os crimes teriam sido motivados por vozes ou alucinações auditivas que Bush ouvia em sua cabeça. Entretanto, um psiquiatra contratado para avaliar o jovem chegou a apoiar essa versão, mas diagnosticou o acusado, que também era usuário de drogas como LSD e heroína, com transtorno de personalidade antissocial. No entanto, o especialista também disse que Butch sabia o que estava fazendo, tendo consciência dos seus atos quando cometeu os assassinatos. Assim, no final de 1975, o jovem Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado dos crimes e condenado a 6 penas consecutivas de 25 anos cada uma. Mas havia algumas coisas estranhas ainda relacionadas ao caso. Algumas inconsistências se relacionavam às 6 vítimas. Elas foram encontradas mortas em suas camas e não havia nenhum sinal de luta nas cenas dos crimes. Além disso, as necrópsias realizadas nos corpos não revelaram a presença de qualquer sedativo nos organismos dos integrantes da família, e Butch foi a única pessoa condenada pelos assassinatos. Os investigadores da época concluíram que a família estava dormindo no momento em que os assassinatos aconteceram. Entretanto, como Butch teria conseguido balear seus pais e 4 irmãos sem que ninguém na casa acordasse com os tiros e reagisse à matança? Teria realmente uma força maligna, sobrenatural, influenciado para a tragédia ocorrer? Ao longo dos anos, Butch fez várias confissões, e a mais consistente aconteceu no final do ano 2000, durante uma entrevista com Rick Usana, autor de um livro sobre os assassinatos. Segundo Butch, seu pai era extremamente abusivo com a família
e Dawn, a irmã de 18 anos, foi quem teve a ideia de matar os pais. Ela estava especialmente irritada com Ronald, que a havia proibido de se encontrar com um namorado na Flórida. A ideia de matar a família surgiu nas vésperas do crime, enquanto Butch e Dawn bebiam e usavam drogas com 2 amigos no porão da casa. O rapaz disse que primeiro se negou a participar, mas acabou cedendo e a dupla convidou o par de cúmplices para participar do massacre. De acordo com Butch, o amigo que estava com ele e Dawn se desesperou e fugiu do local enquanto ele foi atrás do jovem. Sua irmã saiu matando o resto da família. Dawn teria decidido assassinar as crianças para eliminar testemunhas e evitar possíveis ameaças. Segundo disse, ela forçou Mark e John a deitar de bruços antes de atirar nos irmãos, e matou Allison com um tiro no rosto. Então, enquanto um dos amigos ficou de guarda, o trio começou a matança pelos pais, que se encontravam na cama quando foram surpreendidos pelos tiros. Originalmente, o plano era assassinar apenas o casal e levar os irmãos à casa dos avós no Brooklyn, mas a coisa acabou saindo do controle. Quando Butch retornou à casa e se deparou com a cena, ele e sua irmã Dawn se envolveram em uma acalorada discussão que culminou em uma luta pelo rifle que ela empunhava. A moça desmaiou e, enquanto estava inconsciente em sua cama, Butch posicionou a arma em sua cabeça e disparou. Em resumo, nenhum espírito maligno ou entidade demoníaca teve participação nos crimes, e os 2 supostos cúmplices nunca foram incriminados. Depois de ser preso, como Butch perdeu o direito de herdar a residência da família, ela foi posta à venda, e apenas 1 ano após os crimes, George e Kathy Lutz compraram a casa e se mudaram para lá com os 3 filhos. Segundo a família Lutz, durante o tempo em que estiveram na casa, eles testemunharam aparições de figuras demoníacas, vozes de espíritos malignos, encontraram crucifixos invertidos pelos cômodos, presenciaram inúmeras atividades sobrenaturais e afirmaram ver uma substância verde escorrendo pelas paredes. Os novos moradores, aterrorizados, decidiram abandonar o local apenas 4 semanas após terem ocupado a residência. As experiências se transformaram em um livro de autoria de Jay Anson, que foi lançado em 1977 e que serviu de base para a produção do primeiro filme de terror sobre a casa de 1979. No entanto, especialistas que investigaram o local e avaliaram as informações relatadas tanto pela família como nos arquivos policiais e até mesmo no longa-metragem, exaustivamente não encontraram nenhuma explicação razoável para os fenômenos. Os Lutz mantiveram a versão de que suas experiências eram reais durante anos, período no qual eles ganharam uma verdadeira fortuna com os direitos sobre a história e os filmes baseados no caso. Mas a confirmação de que tudo não passava de armação aconteceu quando o advogado de Butch admitiu que a história de terror não passava de balela e que havia sido inventada por ele e os Lutz com o auxílio de várias garrafas de vinho, mas sem a participação de nenhum fantasma. O que é o mais importante a comentar sobre esse caso de Amityville são as consequências que uma falta de ética de várias pessoas envolvidas podem levar a uma história. Essa falta de ética criou todo um universo que deturpou uma trágica história familiar, na qual uma família inteira foi destruída, toda a mídia que foi feita ao redor e que se perpetua até hoje, também fere o que nós chamamos de uma ética correta. Não bastando isso, você pode encontrar em vários sites que falam sobre mistérios, crimes estranhos envolvendo algumas coisas sobrenaturais, que povoam a internet no Brasil e no mundo,
Você ainda pode encontrar as pessoas enriquecendo, brincando e deturpando uma verdade que já está clara no caso de Amityville. Isso é muito lamentável. Eu acho que os verdadeiros pesquisadores têm como objetivo atingir uma conclusão séria, que tenha compromisso com a verdade e que acabe com as velhas superstições que nada tem a colaborar com a história da humanidade. Amityville é um exemplo de tudo isso.